Olá pessoas, vamos conhecer o programa Explorer. Quais são os objetivos desse vídeo? Identificar e acessar os drives, conhecer as pastas padrão, criar pastas e criar arquivos simples, identificando o tipo que o arquivo tem. Vamos começar pela identificação e acesso aos drives. Pois bem, estamos falando do Explorer, Windows Explorer. Eu tenho um atalho para esse programa aqui, e ele está aí com o nome em português, Explorador de Arquivos, e você poderia chamar pelo ícone, só que eu não sei se o teu Windows tem, então vamos pelo caminho completo. Você pode vir aqui no Windows, abrir o menu e achar o Explorador de Arquivos. Fred, não tem, não está nem na barra de tarefas e nem no meu menu fixado. Como é que eu chego nele? Vai em todos os aplicativos e procura, ou escreve direto aqui em cima, Explorer, e ele acha o explorador de arquivos. Você pode escrever em inglês, em português, que ele identifica. Beleza, agora não tem erro, achei o explorador de arquivos. Show. Entrou, ele aparece mais ou menos assim. De novo, todas as janelas são personalizáveis, tá? Vamos entender as partes que essa janela tem. Item 1, lá em cima, eu tenho a barra do endereço, onde eu estou dentro do universo de estrutura de arquivos e pastas do meu computador. Então eu estou vendo aqui este computador, e dentro deste computador eu tenho dois drives, duas unidades de disco, dois discos, drive C e drive D. Então a minha máquina tem dois drives. Legal. No lado esquerdo eu tenho uma estrutura hierárquica onde eu posso navegar pelas coisas, pastas e localizações. E à direita eu vejo o conteúdo daquilo que está selecionado na coluna da esquerda. Então você está vendo que está marcado este computador, e é por isso que eu estou vendo essa divisão de discos e unidades. Vamos olhar de novo para essa parte esquerda. Lá em cima ele tem um início, que eu posso clicar e ele me mostra essa aparência, onde eu vejo o acesso rápido às pastas padrão, já vamos falar dela daqui a pouco. Eu tenho a galeria, que eu posso clicar e ver as fotos em formato de galeria, todas as fotos que ele encontrar, muito pouco usado. Aí eu tenho uma região aqui que tem uns pinzinhos, uns alfinetes segurando. São as partes dos itens fixados. Você pode fixar pastas que você mais usa, e essas são as pastas padrão do Windows e ele já deixa fixado. E abaixo tem a indicação do computador em si, e dentro dele você pode abrir e expandir e não expandir os itens, e dentro dele eu tenho as unidades de disco. Existe também uma outra que chama rede. Essa aqui, se você tiver numa rede local, não estou dizendo internet, tá? Aqui é a rede mesmo. Eu estou numa rede de uma escola que tem 20 computadores. Se ele foi configurado para aparecer para os outros da rede, eu posso abrir essa listinha de rede e ver todas as máquinas que estão na mesma rede que eu. E de repente até acessar os arquivos do outro computador que está na mesma rede. Não é o caso, então não vou clicar. Vamos seguir em frente. Dentro então deste computador eu tenho dois drives. Vamos comentar essa ideia. No vídeo anterior eu disse que normalmente se tem o drive C, o drive principal onde fica o sistema operacional. E é verdade, aqui não mudou, é a mesma coisa. Eu tenho essa unidade de disco drive C. Veja C dois pontos aqui. Vamos analisar esse meu específico caso e você analisa o seu. Esse aqui está dizendo que é um disco de 447 GB, aonde desses 447 eu ainda tenho livre 311 GB. E eu tenho uma outra unidade de disco que tem o nome arquivos, porque eu coloquei esse nome. Ele ganhou a letrinha D dois pontos automaticamente por ser a próxima depois do drive C. E ele tem quase que 2 TB de tamanho, 1.8, e ainda tem 724 GB livre. Já passei do uso da metade. Legal, qualquer historinha, só para você saber e ter essa curiosidade. Essa máquina que eu estou mostrando para vocês é o meu notebook, que veio com essa unidade de disco de 2 TB. Essa unidade de disco chama-se HD. E esse HD é um HD comum. Ele é de grande capacidade, não é tão caro assim, e eu consigo ter então vários arquivos e programas instalados aqui dentro. O problema é que ele é mais lento do que a nova tecnologia de HDs que chama SSD. Então o que eu fiz? Posteriormente ao comprar o notebook, eu verifiquei o modelo, o fabricante, a especificação interna e descobri que eu poderia colocar um segundo HD, um segundo disco, de outro tipo, que é o SSD. Comprei esse disco e adicionei no notebook. E coloquei ele como padrão, como inicial.
Então este HDzinho que está com o símbolo do Windows indicando que ele é o sistema principal, ele é um HD de menor capacidade, mas extremamente mais rápido, com uma tecnologia completamente diferente. O que eu recomendo se você puder fazer? É só uma recomendação, faz se quiser. Você pode comprar um HD SSD de grande capacidade e você vai gastar muito dinheiro com isso. Ou você pode comprar um HD SSD menor, colocar o seu Windows e programas nele para que seja rápido, rápido para ligar, rápido para abrir os programas, rápido para interagir com as coisas, e deixa os seus arquivos pessoais no HD padrão. Isso é bom por vários motivos. Primeiro porque com SSD você tem velocidade. E com o outro em paralelo eu tenho espaço. Se o meu sistema der algum defeito, pegar um vírus, danificar, acabou a luz, ligou, deu uma piscada, deu uma modificada ali no meu Windows, deu uma prejudicada nele, eu posso simplesmente zerar esse HD, reinstalar o sistema operacional Windows nele, que os meus arquivos não têm nada a ver com isso. Eles estão separados em outro lugar, que não tem nada a ver com o sistema operacional. Então eu posso livremente formatar, é o nome que se dá quando a gente limpa o HD para começar de novo. Eu posso formatar o HD e reinstalar o sistema operacional sem preocupação alguma, porque tudo que é meu está no outro lugar. Então isso é legal, recomendo, se você puder fazer, que o faça. Se eu quiser navegar dentro dessas unidades, é fácil. Basta eu clicar 2 vezes, dando 2 cliques no ícone que me interessa, ou eu abro a setinha do ladinho do nome e vejo que, por exemplo, dentro do Drive C, existe um conjunto de pastinhas. Essas pastinhas, grande parte delas não fui eu que fiz, foi tudo programas que eu instalei que colocou, e eles criaram essa estrutura de pastas a partir da raiz do Drive C. E aí eu posso navegar para dentro dessas outras pastas que existem, que também não fui eu que criei, mas, por exemplo, se eu entrar em arquivos de programa, eu vou notar que tem diversas pastas, e essas pastas foram criadas pelos programas que eu instalei no computador. Por exemplo, o Office. Tá aqui, ó, Microsoft Office. Ele está aqui instalado, então eu tenho a pastinha do Office. E se eu abrir essa pastinha, eu tenho mais pastinhas. E se eu abrir outras pastinhas, eu tenho outras pastinhas. Então é uma estrutura hierárquica. Quem está dentro de quem? Legal? Então você tem todas as pastinhas que você pode explorar. Você pode observar, se você quiser, aqui no meu drive de arquivos pessoais. Se eu abrir, você vai notar que eu fiz divisões, onde eu tenho coisas separadas. Exemplo, uma pasta para coisas que eu estou estudando, uma pasta para o trabalho, onde eu faço a grande parte das minhas aulas, as gravações que eu tenho feito, as gravações especificamente de YouTube, e assim por diante, programas de instalação, a minha pasta de nuvens e assim por diante. Legal? Então essa aqui sim é uma estrutura de pastas que eu criei, né? Porque eu quis. Show? Essa é a aparência então do Explorer. Tem, óbvio, mais detalhes que você pode depois querer brincar. As janelas todas do Windows você pode maximizar, dar o restaurar, encolher de tamanho, você pode encolher na tela, rechamar ele que está aberto, maximizar de novo. Você pode fazer pesquisas por palavras que você sabe que o arquivo tem um nome, você pode pôr aqui que ele vai procurar nas unidades que você definir. Você pode mudar a forma de visualizar isso aqui. Eu posso abrir detalhes, eu posso listar, por exemplo, em ícones extra grandes, eu posso visualizar em listas simples, eu posso listar em detalhes que tem aí tamanhos sendo exibidos para mim. Eu posso mostrar isso com uma área de conteúdo, né, mostrando essas barras de conteúdo. Então você pode mudar isso aqui à vontade, beleza? Você pode inclusive deixar o painel de visualização aberto. O que é esse painel que abriu aqui à direita? Se isso aqui fosse um arquivo selecionado, eu estaria vendo um preview do arquivo. Claro, se for possível. Tem arquivos que não tem visualização. Sendo possível, vai aparecer aqui. Tá, então você pode brincar com isso à vontade. Eu vou deixar aqui nos ícones grandes, não, como é que eu gosto? Acho que ícones médios. Sei lá, tanto faz. Escolhe um que você gosta, eu não sei nem qual que estava. Não prestei atenção. Conteúdo? Eu vou deixar conteúdo. Tá bonitinho que tem os espaços aqui. Ficou legal. Não quero esse painel aqui do lado, vou tirar. Tira esse painel de visualização. Não quero ele, tira. Saia. Painel de detalhes. Ah, aqui tem de detalhes também, né? Se eu selecionar os itens, ele me fala quantos itens tem. Tá, então é interessante brincar com essas coisas. Fica à vontade de explorar. Vamos falar agora de pastas padrão, né? Vamos entender o que tem naquelas pastinhas que eu mostrei que chamam pastas padrão.
Então aqui do lado a gente tem a área de trabalho, que é uma pasta que aponta para a área de trabalho efetivamente. A minha está vazia, e você pode notar que realmente não tem nada aqui. Aí você fala, não, Fred, peraí, a tua área de trabalho tem a lixeira. A lixeira faz parte do Windows. Não são coisas minhas, não são pastas que eu criei. Então, quando eu acesso, não tem nada. Tá lá, ó. A área de trabalho está vazia nesse momento. Downloads, documentos, imagens, músicas e vídeos são pastas que o Windows já cria e sugere para que você faça a divisão desses tipos de coisas que você quer armazenar. Então, quando você tiver um programa que quer gravar arquivos de texto, ele vai recomendar que você salve na pasta documentos. Você não precisa gravar aqui dentro, mas pode. Na hora que você está na internet e você faz um download de um arquivo, está lá num site e pediu para fazer o download, ele normalmente cai na pasta downloads. Já é meio que pré-definido. Você não precisa pôr nessa pasta, mas se você não alterar, cai aqui. Imagens, mesma coisa. Você vai salvar imagens, você está num programa de edição de imagens, você vai salvar. Ele vai sugerir que seja aqui. Então são pastas que ele cria para sugerir uma forma organizacional de você não se perder. E aí, se você gosta disso, fica à vontade, pode usar. Tá? Eu, como mostrei, não faço isso. Eu aponto para o Drive D. Por quê? Porque essas pastas padrão do Windows são pastas que ele criou no Drive C. E uma vez que eu te contei a historinha, que se você quiser fazer que nem eu, você separa as unidades e coloca o que é teu num lugar e o sistema em outro lugar, se você salvar as coisas em downloads, documentos, imagens, músicas e vídeos, você vai estar salvando no Drive C e não aonde você queria. Então você não precisa usar as pastas padrão se você não quiser. Mas você pode, e aí eu só vou comentar e você faz depois se você quiser, eu posso apontar essas pastas padrão do Windows para um lugar que eu criei. Então vamos observar, no Drive D eu criei uma pastinha chamada pastas. E aqui dentro de pastas eu criei uma pasta de documentos que eu fiz, uma pasta de imagem que eu fiz, uma pasta de vídeo que eu quis, uma página de download que eu quis. Eu fiz as pastas e aí eu disse para as pastas padrão, olha, downloads, por exemplo, botãozinho direito, mostrar mais opções, propriedades. Eu mostrei agora uma janela que mostra tudo sobre esse lugar que eu cliquei, que chamou downloads. Essa telinha de propriedades vai me falar tudo que existe aqui para ser dito. Nota que ele está contabilizando o tamanho, porque ele está analisando quantos arquivos tem, que espaço que esses arquivos ocupam. Então isso aqui, esse pedacinho demora um pouco, dependendo de quantas coisas tem dentro. Diz aqui a data que foi criado isso, foi criado a 1 de março de 2023, às 11h56 da manhã, numa quarta-feira. Diz que existem propriedades de somente leitura para alguns itens, ou seja, tem coisa que eu não consigo alterar nem apagar. Então tem toda uma série de informações, inclusive aonde está D pastas. Olha lá, eu criei em D um lugar chamado pastas e apontei o meu downloads para D pastas. Vamos olhar como é que eu fiz isso. Eu vim em local, aqui o que estava escrito era o caminho que o Windows faz automaticamente e eu fiz a opção mover. E quando eu clico mover, ele diz, quer mover para onde? Aí você escolhe o lugar que você criou e seleciona. Fez isso, deu OK, ele transfere os arquivos do local padrão para esse novo lugar e agora está automático. Tudo que eu colocar em downloads, na verdade eu estou pondo no Drive D. Legal? Então você pode fazer esse tipo de alteração para personalizar a organização das suas coisas ou simplesmente usar o que o próprio Windows recomenda, que também não tem problema nenhum. Só que o único problema é que quando der algum problema no seu Windows, talvez você tenha que levar um técnico e pedir para ele salvar suas coisas antes de formatar e reinstalar o Windows. Vamos agora criar pastas. Vamos aprender como é que cria essas pastinhas. Eu vou fazer uma pasta no meu desktop, que é o nome em inglês para a área de trabalho, e vou fazer uma estrutura de pastas internas só para você ver como é que é esse processo de criação. Beleza, estou no meu desktop. Vamos criar uma pastinha. É super simples, basta você clicar com o botão direito do mouse ou usar o menu de contexto, que vai abrir essa janelinha, como fizemos no primeiro vídeo com a lixeira, né? Nós estamos com a lixeira selecionada.
apertou ele vem com o menuzinho de contexto. Pouca gente faz isso, todo mundo usa o mouse, então vamos pelo mouse, botão direito em qualquer região do papel de parede aqui do meu área de trabalho, vem uma lista de opções. Queria comentar sobre esse menu de contexto. Esse menuzinho aqui, ele é do Windows 11, tá? Ele não é igual no Windows 8, no Windows 10, ele ganhou uma aparência diferentinha. Se você quiser ver o exato mesmo menu de contexto que o Windows 10 tinha, clica nesse mostrar mais opções. E aí você está vendo com a cara que era no Windows 10. Beleza? Por quê? Porque o Windows 11 ele deu uma resumida nos itens quando for necessário. Ele põe só o que é mais utilizado nesse primeiro menu. E se você quiser ver tudo que aquele menu tinha de opções, aí você põe mostrar mais opções e volta a ver ele no seu formato tradicional. Show? Então, relembrando, o Windows 10 você cai direto aqui, o Windows 11 você pode vir aqui se mostrar mais opções. Então, vamos por aqui, que eu não sei se você está usando o Windows 11. Se você está com essa janelinha de contexto aqui, você tem a opção Novo, e aí tem a pastinha aqui do lado para você escolher. Quando você clica nessa opção, nesse ícone, você já cria uma pasta. Como ele não sabe qual é o nome que você quer dar para essa pasta, ele sugere o nome Nova Pasta. E já deixa selecionado para você, escrevendo, sobrescrever essa sugestão. Vamos chamar de Meus Arquivos. Meus Arquivos. Digitação simples, pode usar espaço. Vou dar um Enter para finalizar. Enter. Legal. Agora eu tenho uma pasta no meu desktop, na minha área de trabalho. Vamos checar se é verdade. Abre o Explorer e vai lá nos fixados, área de trabalho. Agora tem uma pasta lá dentro. Legal, show. Se eu quiser explorar por aqui, já dá. Legal, vamos fazer por lá. Lá eu tenho uma pastinha. Essa pastinha eu posso pôr onde eu quiser na tela, à vontade. Eu posso mandar ela travar na grid, como está aparecendo que está fazendo. Ele está parando em lugares específicos. No meio do caminho ele não vai, ele pula para uma posição demarcada que você não vê aqui, mas existe. Isso acontece porque se eu vier aqui nas opções, eu posso exibir aqui e ver que ele está marcado uma opção chamada alinhar ícones à grade. Se eu tirar essa opção, agora eu posso pôr onde eu quiser, milímetros para cima, e ele vai, certo? Mas normalmente se deixa essa opção porque aí fica um pouco mais organizado. Beleza, fica uma gridzinha e aí você vai colocando um embaixo do outro, em cima do outro, à vontade. Beleza, então já vimos essa opção. Agora vamos entrar nessa pasta. Como é que entra? Selecione, dá Enter ou dá 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. 1, 2. E é rapidinho, tá? Não pode ser esperar meio ano e apertar outro. São 2 cliques rápidos. Acessei o Explorer já direto no endereço da onde eu tinha clicado. Ótimo, já estou vendo o conteúdo interno. Não tem nada dentro. Como é que eu crio uma pasta dentro dessa pasta? Mesmo jeitão. Botão direito, Novo, Pasta. Ou, se quiser, botão direito, Mostrar mais opções, Novo, Pasta. Ou ainda, para facilitar, já que esse é o explorador de arquivos, ele já tem o botãozinho Novo aqui no topo, que você já precisa só abrir e escolher o que é que você quer criar. No caso, eu quero criar uma pasta. Então aqui vai ficar as minhas planilhas. Depois um dia você descobre o que é planilha, tá? Mas nada mais é do que uma tabelinha cheia de recursos. Vou fazer uma outra pasta. Abre aqui, pasta. E vamos chamar isso aqui de Audiobooks. Beleza. Então eu posso criar pastinhas à vontade. E eu criei hierarquicamente, dentro da minha área de trabalho, uma pasta chamada Meus Arquivos e dentro dela 2 pastas, uma chamada Audiobooks e uma chamada Planilhas. E nada impede de eu entrar no Audiobooks, 2 cliques, e criar outras subpastas. E aí vamos colocar aqui que é Dramas, é um audiobook de drama, agora eu tenho um de aventura e eu tenho uma outra pasta de terror. E se você está prestando atenção, você viu que ele automaticamente colocou em ordem alfabética. E isso facilita pra caramba, mas se você quiser ordenar diferente, vem no classificar e muda. Eu quero que você me ordene pela data de modificação, que apareceu aqui do lado. Todos foram criados ao 31/1, na mesma hora e no mesmo minuto, em segundos diferentes, apesar de não aparecer aqui os segundos. Eu posso mostrar aqui qual é o tipo, todas elas são pastas.
O tamanho não tem porque não tem nada dentro. E eu posso fazer essa ordenação, ou por nome, ou por data, ou por tipo, ou até mesmo por mais opções, que seria o tamanho que está sendo ocupado, a data de criação, o autor da pastinha, que é as marcas que eu posso criar e assim por diante. Posso também, inclusive, mostrar em ordem decrescente. Agora terror está em cima e aventura está embaixo. Então você classifica do jeito que você precisar. Show? E explora as outras opções que tem aqui. Legal, já sabemos criar pastas. Agora vamos criar arquivos simples. O que eu quero dizer com criar arquivos simples? Eu vou criar os arquivos, mas eu não vou pôr nada dentro. Eu só quero mostrar que dá para criar, especificar qual é o tipo da coisa que ali dentro vai existir, e aí ao longo dos vídeos a gente vai criando realmente arquivos com conteúdo dentro. É só para que você entenda o processo. Então vamos lá. Vamos entrar aqui no meus arquivos e vamos colocar aqui planilhas. Dentro de planilhas, que não tem nada, eu queria criar uma primeira planilha. Então eu posso apertar o botão direito para criar algo novo, ou posso vir direto no novo e escolher o que eu quero. Nota que essa lista tem, além do pasta, que a gente já usou, outras opções. Tem atalho, se eu quiser criar um atalho de alguma coisa, criar aqui um banco de dados do Access, uma imagenzinha, uma foto, um documento do Word, um documento do Access, uma apresentação de PowerPoint, um documento do Publisher, um arquivo de compactação RAR, se você não tem esse programa instalado, essa opção não vai estar aqui, um documento de texto simples, uma planilha do Excel ou um arquivo compactado, uma pasta compactada. Então, como eu estou na pasta planilhas, eu vou clicar aqui em planilha do Microsoft Excel. Cliquei, ele cria o arquivo, me dá um nome padrão e eu posso renomear, assim como fiz com a pasta. Mas se você está observando bem, ele selecionou só o nome do arquivo e deixou 4 letrinhas do lado de um ponto fora dessa seleção. O que é esses caras que estão depois desse ponto? O que é isso? O nome disso é extensão. A extensão do arquivo é o que diz para o sistema operacional que tipo de arquivo ele é. E sabendo qual é o tipo do arquivo que esse arquivo é, ele sabe qual é o programa que ele tem que usar para abrir, qual é o programa que ele vai salvar, como é que esse arquivo se comporta. Tudo está no tipo que ele é. Os arquivos do Excel, e isso fica para o futuro, eles criam arquivos com extensão XLSX ou XLS nas versões mais velhas. Mas essa nomenclatura é de Excel. E eu quero mudar o nome, então vou colocar aqui despesas mensais janeiro, por exemplo. Legal? Dou Enter para finalizar a brincadeira e está feito o meu arquivo. O que eu já tenho de informação sobre o meu arquivo? O nome que eu mesmo dei, a extensão que ele já sabia que era, porque eu mandei criar a planilha, a data da modificação, o tipo do arquivo e o tamanho que ele tem. Eu não escrevi nada dentro desse cara ainda e ele já tem 7 KB. Tudo bem, não tem problema, é as formatações internas do arquivo. Não se preocupa com isso, 7 KB não é nada, é muito pouco. O fato é que esse nome de arquivo não precisa ser como eu fiz, ele pode ter, nas versões de Windows mais recentes, ele pode ter no nome do arquivo espaços, despesas mensais de janeiro, pode ser assim, não tem problema nenhum. Você pode colocar números no meio do caminho, alguns caracteres especiais são aceitos, alguns não, tá? Tanto para pasta como para arquivo, tá? Se você tiver aqui no meio do caminho e quiser colocar um hashtag, ele pode deixar, mas se você colocar, por exemplo, uma aspas, ele vai reclamar. Na hora que você tenta, ele diz, os arquivos não podem conter os seguintes caracteres: barra para esquerda, barra para direita, 2 pontos, asterisco, interrogação, aspas, símbolo de menor, símbolo de maior e pipeline. Nenhum desses são aceitos. Qualquer outra coisa pode. Posso colocar acento, alguma coisa ação. Posso fazer o nome que eu achar melhor para o meu arquivo. Recomendação do Fred, faça um nome que lembre exatamente o que diabos o arquivo é. Porque aí fica mais fácil de você lembrar. E se você não lembrar, se você foi coerente, na hora de você mandar pesquisar usando essa barrinha aqui de cima, possivelmente você vai achar, porque você foi inteligente na nomeação dos arquivos e pastas. Legal? Beleza, vamos criar um outro tipo de arquivo. Vamos criar aqui novo, documento de texto. Perceba que ele tem aí a mesma ideia, ele seleciona para mudar. Vou fazer aqui, lista de compras. .txt. .txt indica que o arquivo é de texto, não é uma planilha.
Então não vai abrir no programa Microsoft Excel, vai abrir num editor de texto. Então os tipos de arquivos são definidos pelas extensões. O que você pode estar se perguntando? Fred, eu estou fazendo junto aqui na minha máquina e eu não estou vendo essas extensões. Quando você cria o arquivo e ele seleciona o nome para alteração, não está separadinho a extensão. Eu ponho o nome que eu quiser e a extensão não está lá, mas o símbolozinho está aparecendo. Como é que ele sabe colocar a figurinha certa se a extensãozinha que indica o que é não está lá? Não está lá porque normalmente não vem exibido, né? O Windows esconde essa extensão dos usuários leigos para facilitar a vida do cara. Mas nós, programadores, nós, usuários avançados, a gente quer saber o tipo do arquivo e a gente quer ver isso. Então você pode habilitar essa opção. Vem aqui nesses 3 pontinhos, vamos em opções. E na janela de opções você vai poder dizer no modo de exibição, nessa lista de enormes quantidades de coisas que você pode escolher, você pode desmarcar esta opção que vem marcada por padrão no Windows, que diz ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos. Se é arquivo que o Windows já conhece, sabe o que é, ele não te mostra a extensão. Ele só te mostra se ele não souber o que é. Então, se eu deixar essa opção, vou aplicar. Você passa a ver os arquivos sem a extensão. Mas eu, Fred, prefiro ter as extensões, conhecer as extensões, então eu tiro essa opção e aplico. Fica à vontade de explorar todas essas possibilidades, vai brincando com elas para você escolher o que você quer. O que eu mudei nessas opções de pasta logo de cara quando eu instalei o Windows? Eu vim aqui em Abrir Explorador para, que vem normalmente no início, eu marquei que eu quero que abra no meu computador. Como você notou, toda vez que eu abro o Explorer, cai direto no computador e mostra as 2 unidades de disco que eu tenho. Essa opção de navegar nas pastas, abrir pastas na mesma janela ou abrir cada pasta em uma própria janela. O padrão é o que está. Se você quiser para cada pasta abrir uma janela separada, fica à vontade. Clicar nos itens como a seguir. Clicar uma vez para abrir o item ou clicar 2 vezes. O padrão é o clicar 2 vezes. Se for para ser uma vez só, ainda tem a opção de escolher como é que você quer sublinhar esses caras para você saber que eles são clicáveis. Mas o padrão é esse. Embaixo ele diz privacidade. Você quer mostrar os arquivos recentes, mostrar as pastas usadas com frequência, mostrar os arquivos do Office. Ele vai, se tiver marcado isso, trazer essas informações aqui embaixo, ou aqui em cima, ou no meio desses 2 itens, eu não lembro mais, mas ele fica mostrando para você quais são as últimas coisas que você mexeu, quais são os últimos arquivos e pastas que você utilizou. Eu, particularmente por fins organizacionais, prefiro desmarcar tudo e limpar o histórico inicial da máquina sobre esse tipo de informação e aplico. Assim eu não tenho esse negócio de mexer no arquivo e ficar me falando, o último que você mexeu foi aquele ali. Eu não gosto. Muita gente gosta, porque a pessoa esquece o que estava fazendo e volta depois sem saber para onde vai. Então você pode explorar essa janelinha, a janelinha do modo de exibição. Se você quiser mexer aqui nos modos de pesquisa, também fica à vontade. Tudo isso aqui, com o tempo, você aprende. Ou também, se não aprender, não faz diferença. O uso padrão mínimo, isso aqui não é necessário. Isso aqui já fica para o usuário avançado e nós estamos no curso básico. Legal? Mas eu achei importante mostrar a parte das extensões, porque saber a extensão do arquivo é importante, você vai perceber com o longo do tempo. Então eu vou deixar para não ocultar, deixar exibir, vou fechar a janelinha com OK e vou dar sequência no nosso estudo. Temos então a criação dos arquivos simples, que não tem conteúdo, só que isso não é o comum. Eu gastei aí quase, 10 minutos de vídeo mostrando a criação de arquivos vazios. Não é legal, né? Não é assim na vida real. Você cria o arquivo vazio, depois você abre o arquivo para preencher. Normalmente você vai no programa que faz aquele tipo de arquivo, já faz o conteúdo e salva esse conteúdo em arquivo. Então eu vou fazer de novo isso daqui, eu vou criar uma nova planilha, por exemplo, no Excel, e vou salvar. Né? Então não vou dar aula de Excel, não explicar como é que funciona nem nada, mas só para você ver que o caminho, o fluxo normal das coisas seria, vamos lá, abre-se o programa que se deseja, então vai no menuzinho, apertei a tecla Windows, posse com o mouse, posso achar o meu Excel por aqui, porque ele já está, ou escrever Excel aqui para localizar o projeto, né, o programa. Vou clicar aqui porque o meu já está fixado.
O programa abre, eu vou criar um novo arquivo, veja que está aqui, ó, boa tarde, novo. Eu posso criar uma pasta de trabalho em branco, que é o que eu quero. Cliquei aqui, ele abre a planilha, eu posso utilizar a planilha, colocando textos, fazendo continhas, faz lá um soma aqui, ó. Você depois um dia vai ter uma aula de Excel para isso, você aprende a fazer as coisas que você quer fazer. Fiz. Esse arquivo que eu estou mexendo está aberto no Excel, mas não está gravado. Ele não tem nome. Como eu não dei nome, ele chamou de pasta 1. Não quero chamar disso. Então eu venho no disquinho e dou o nome que eu quiser. Ou venho no arquivo e vou no salvar. Que está aqui, ó, salvar. Ou salvar como? Qual a diferença de um salvar e de um salvar como? Salvar é salva. Se tiver nome, só salva. Se não tiver nome, pergunta o nome. E o salvar como é? Mesmo que tenha nome, me pergunta qual é o nome que eu quero dar. Porque se eu der um nome diferente, faz tirar uma cópia do arquivo original. Beleza? O fato é que aqui é o salvar. Como o Excel já colocou um enorme disquinho representando salvar aqui, então eu vou salvar por aqui. Como eu não dei nome, ele vai abrir uma janela e essa janela está perguntando qual é o nome que eu quero dar para esse arquivo. Legal. Vou dizer qual é o nome que eu quero. É planilha de controle de fevereiro. Alguma coisa assim. Aí ele está dizendo, legal, você quer salvar esse arquivo com esse nome, mas aonde você vai gravar? Você quer gravar na nuvem? Na pasta do OneDrive, sincronizar com a internet? Não é o que eu quero agora, tá? Então você pode abrir aqui e escolher outros lugares. Aqui vai aparecer os que você já usou frequentemente, mas você pode simplesmente ignorar tudo isso e clicar em mais opções. Agora nessa janela você vai em mais opções de novo e você pode procurar dentro do seu computador, na pasta que você quiser, no drive que você quiser, aonde você quer gravar o arquivo. Então, por exemplo, ele está sugerindo que eu grave aqui, na nuvem, no OneDrive. Vai ter um vídeo só sobre OneDrive depois. Mas no computador, dentro dos drives que tem, aonde eu quero salvar? Ah, vamos supor que eu quero salvar no desktop, na área de trabalho. Então, vamos lá. Eu tenho que ir no Arquivos, 2 cliques. Aí eu vou em Pastas, porque o meu é aqui, né? Área de trabalho. E aí eu coloco aqui o nominho que me interessar e dou salvar. Beleza? Ou quero salvar no Drive C, na raiz do Drive C. Escolhe a raiz do Drive C, põe o nominho e salva. Quero salvar, também escolhe aonde você quiser. Eu vou preferir vir aqui na área de trabalho e salvar aqui com esse nome. Pronto. Agora o arquivo está salvo com o nome que eu dei, com a extensão que era, com o conteúdo que existe, e se eu fechar, eu vou observar que o arquivo está lá. Bonitão. Legal? Então, normalmente se faz pelo programa e não antes. Vamos criar um texto simples. Abre-se um editor de texto. Clica, abre um editor de texto, qualquer um que você queira. O Windows tem um padrão chamado bloco de notas. Se você quiser procurar ele, basta começar a escrever, bloco de notas. Esse é o programa. Abriu. Dentro dele tem uma região para digitar texto. Vou colocar aqui, comprar, sei lá, maçã, leite, sei lá mais, Nescau, estou fazendo propaganda de graça, e aí eu quero salvar. Esse arquivo não está salvo ainda, esse programa me mostra essa informação pela bolinha no lugar do xizinho, dizendo que se está com bolinha não foi salvo. Aí eu vou no arquivo, salvar para nomear ou salvar direto, tem o salvar como também, então vou dar o salvar e vou dar o nome que eu quiser, escolhendo o lugar que eu quero que vá. De novo, vou lá no área de trabalho, vou dar o nome que eu quiser, não esquecer. Aí eu ponho aqui e salvo. Clica no salvar e está salvo. Agora você vê que tem um xizinho numa bolinha, já colocou o nome do arquivo bonitinho e o conteúdo já foi criado. Se eu fechar, está lá o meu arquivinho .txt. Esse é o normal. Criar o arquivo pelo programa que gerencia aquele tipo de arquivo. E não criar o arquivo vazio para depois abrir e colocar conteúdo. Não é o fluxo normal das coisas, mas é possível ser feito. Escolha qual que você gosta mais e segue em frente. Espero que tenha gostado. Agora você já conhece como usar o Explorer, criar pastas e arquivos.
Deixa seu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram em @proffred_ensina. Até o próximo vídeo.